Ele tentou fugir da dor comprando aquela cabana esquecida, onde o silêncio pudesse sepultar as lembranças de Margaret. Suas mãos ásperas já não seguravam outras. Seus olhos cinzentos apenas contemplavam o vazio. Mas o destino tinha outros planos. Numa noite de chuva, ele encontrou Aurora, assustada como um pássaro ferido, procurando abrigo. Seus olhares se cruzaram e, naquele instante, algo que ele acreditava morto começou a respirar de novo. Pode o deserto florescer depois da seca? Pode um coração partido aprender a amar outra vez? Se esta história tocou sua alma, se alguma vez você perdeu e voltou a encontrar, nos presenteie com seu coração no botão de curtir e conte-nos, a partir de sua experiência e sabedoria, como você acha que terminará esta história de João e Aurora. Sua voz faz parte de nossa jornada. O sol castigava as terras áridas de Red Hill, Arizona, enquanto as sombras se alongavam sobre as colinas ressecadas. Era 1873, e o vento do deserto acariciava com dedos invisíveis a grama amarelada. Aurora Rosa contemplava o horizonte da pequena janela daquela cabana abandonada que havia encontrado 3 dias antes. Suas mãos, delgadas e marcadas por um trabalho ao qual não estava acostumada, agarravam-se ao caixilho de madeira como quem se agarra à última esperança. A lembrança das palavras de seu pai ainda ecoava em sua memória. Nenhuma filha minha rejeitará um casamento conveniente. Se não queres o Sr. Richardson, não quero uma filha. Cada sílaba havia sido um chicote, cada olhar, uma condenação. Aos 19 anos, Aurora havia escolhido a solidão do deserto antes que a jaula dourada junto a um homem que cheirava a uísque barato e cujas mãos haviam tentado possuí-la antes da hora. O estalo da madeira lá fora a sobressaltou. Passos firmes se aproximavam. Aurora se encolheu num canto, envolvida num cobertor puído que havia encontrado na cabana, sua única posse além do medalhão de bronze que sua mãe lhe havia entregado antes de morrer, quando ela mal contava 7 primaveras. A porta se abriu com um ranger de dobradiças enferrujadas. A figura recortada contra a luz do entardecer era a de um homem alto, de ombros largos e rosto curtido pelo sol e pela vida. — Quem está aí? Perguntou ele, com uma voz que parecia ter esquecido seu próprio som. Aurora sentiu o coração parar. Seus lábios, ressecados pela falta de água, mal puderam articular. — Eu só quero um lugar para dormir, disse, com um tremor que nascia do mais profundo de seu ser. Me deixaram sozinha. Minha família me expulsou. João Weller baixou lentamente o rifle que segurava. Os olhos da moça, grandes e cor de avelã, refletiam uma dor que ele conhecia muito bem. Uma dor que não precisava de palavras para ser compreendida. Havia algo em seu olhar que lhe lembrava os cavalos selvagens, quando sentiam o laço pela primeira vez. Terror, dignidade e uma súplica silenciosa. — Fique, por esta noite, disse ele, com a voz rouca de quem passava meses falando só com o vento, e as lembranças. Aurora assentiu em silêncio. Observou o homem pendurar o chapéu num gancho junto à porta e depositar seu rifle num canto. Seus movimentos eram lentos, metódicos, como se cada gesto exigisse um esforço sobre-humano. Em seus olhos, um oceano cinzento de tristeza contida. — Obrigada, sussurrou ela, e a palavra ficou flutuando entre os dois como uma promessa frágil. Os primeiros raios de sol, filtrando-se pelas frestas da cabana, despertaram a Aurora. Ela se levantou, desorientada por um momento, até que os eventos do dia anterior retornaram à sua memória. O homem dormia numa cadeira, a cabeça levemente inclinada para um lado, as linhas de seu rosto suavizadas pelo sono. Aurora levantou-se silenciosamente e observou o interior da cabana à luz do amanhecer. Um lugar simples, quase austero, mas limpo. Numa prateleira, uma fotografia emoldurada, uma mulher de rosto doce e sorriso sereno. Junto a ela, uma fita de veludo preto e uma aliança de casamento. Quando João despertou, encontrou a moça varrendo o chão de terra com uma vassoura improvisada. Uma panela com água fervia no fogo que ela havia acendido. — Não precisa fazer isso, disse ele, mas sua voz carecia de firmeza. Aurora parou um momento, seus olhos encontrando os dele.
É o mínimo que posso fazer, respondeu, e continuou com sua tarefa. Durante o café da manhã, um silêncio confortável os envolveu. João observava Aurora tomar pequenos goles de café, como se temesse que alguém pudesse arrebatá-lo. Seus gestos revelavam uma fragilidade que despertava nele um instinto protetor, que ele acreditava morto havia meses, enterrado junto a Margaret naquele cemitério de cruzes tortas. Minha esposa faleceu há 6 meses, disse ele de repente, surpreendendo a si mesmo. Febre tifoide. Aurora o olhou, seus olhos cheios de uma compreensão que ia além de seus anos. Sinto muito, respondeu ela, e suas palavras não soaram como as frases vazias de consolo que João havia escutado até o cansaço. Os dias começaram a se alinhavar um após o outro num ritmo silencioso. Aurora encontrou um propósito em devolver vida à cabana. Limpava, cozinhava com os escassos ingredientes disponíveis e cuidava do velho cavalo malhado de João. Suas mãos, embora pequenas, se mostraram hábeis para remendar a roupa gasta e para acender o fogo quando o frio do deserto entrava pelas noites. João, por sua vez, retomou lentamente rotinas que havia abandonado. Começou a consertar a cerca do curral, a lubrificar as dobradiças enferrujadas, a preencher as rachaduras nas paredes com barro fresco. Tarefas que antes lhe pareciam inúteis, agora ganhavam um novo significado sob o olhar atento de Aurora. As palavras entre eles eram escassas, mas precisas, como gotas de água no deserto. Não precisavam preencher o ar com sons vazios. Cada gesto, um prato quente na mesa, uma manta extra nas noites frias, um nó bem feito na corda do poço, se tornou seu idioma compartilhado. Uma tarde, enquanto Aurora lavava roupa no riacho próximo, João a observava à distância. O sol arrancava reflexos acobreados de seu cabelo castanho e suas mãos se moviam com uma graça que lhe lembrava as asas das andorinhas. Foi então que ele notou que, pela primeira vez em meses, o mundo havia recuperado suas cores. Naquela noite, sentados no alpendre sob um céu salpicado de estrelas, João tirou do bolso um pequeno objeto embrulhado num lenço. Era de Margaret, disse, estendendo para Aurora um pente de tartaruga com incrustações de madrepérola. Acho que ela gostaria que ficasse com você. Os olhos de Aurora se umedeceram enquanto seus dedos acariciavam o delicado objeto. Não posso aceitar, sussurrou. Por favor, insistiu ele. As coisas devem ser usadas, não guardadas para acumular poeira e lembranças. Naquela noite, Aurora penteou o cabelo com um pente, sentindo que um laço invisível se estendia entre ela e a mulher da fotografia, como se recebesse uma bênção silenciosa do além. Red Hill era um povoado pequeno, onde as notícias viajavam mais rápido que o vento do deserto. Não demorou muito para que os murmúrios começassem a se infiltrar como areia fina pelas frestas das portas. O reverendo Carter, um homem de rosto severo e olhos inquisidores, parou João na saída da mercearia. Weller, as pessoas falam, disse, ajustando o colarinho engomado. Uma jovem sob seu teto, sem parentesco nem casamento. Não é apropriado. João sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a compostura, apertando as rédeas de seu cavalo até os nós dos dedos ficarem brancos. Com todo o respeito, reverendo, o que acontece na minha propriedade só me diz respeito. Pense na alma da moça, Weller. Pense em sua reputação. As palavras do reverendo cravaram-se em sua mente como espinhos. Naquela noite, ao retornar à cabana, encontrou Aurora sentada na escuridão, um pequeno embrulho a seus pés. Eu os escutei na loja, disse ela, com a voz embargada. A senhora Mayfield e a filha falavam de mim, de nós. João deixou o chapéu na mesa e sentou-se à sua frente. A luz da lua que entrava pela janela desenhava sombras em seu rosto jovem, acentuando a vulnerabilidade de suas feições. Vou embora, Sr. Weller, continuou ela. Não quero manchar seu nome. Um silêncio pesado caiu entre os dois. João contemplou suas mãos ásperas, marcadas por anos de trabalho duro, e depois olhou as dela, delicadas, mas firmes. Desde que ela se foi, disse por fim, sem se atrever a olhá-la diretamente, só restou cinza. Você trouxe a cor de volta. Se vão me julgar, que me julguem vivo, não morto.
Aurora permaneceu acordada a noite toda, observando o medalhão de bronze que havia pertencido à sua mãe. Em sua superfície, desgastada pelo tempo e pelos carinhos, uma rosa gravada parecia ganhar vida à luz trêmula da vela. Siga sempre seu coração, lhe havia dito sua mãe ao entregá-lo. Mesmo que te leve por caminhos difíceis, no final você encontrará sua verdade. Com os primeiros raios do amanhecer, Aurora saiu para o alpendre. João já estava ali, sentado na velha cadeira de balanço, como se tivesse esperado por ela a noite toda. Há algo que você deve saber antes de tomar qualquer decisão, disse ela, sentando-se no degrau à frente dele. Quando meu pai me expulsou, foi porque me recusei a casar com Thomas Richardson, um homem rico, dono de terras no leste, mas de coração negro e mãos cruéis. Todos diziam que era um bom partido, que asseguraria meu futuro. Mas seus olhos... Aurora estremeceu levemente. Seus olhos me olhavam como se eu já fosse dele, como mais um objeto em sua coleção. Uma noite ele tentou, sua voz falhou. João se enrijeceu, os nós dos dedos brancos ao apertar o braço da cadeira de balanço. Consegui escapar, continuou ela. Mas quando contei ao meu pai, ele não acreditou em mim. Disse que eu o havia provocado, que deveria me sentir grata pelo interesse de um homem como Richardson. Naquela noite, eu parti. O vento do deserto parecia prender a respiração, enquanto João se levantava lentamente. Ajoelhou-se em frente à Aurora, tomando suas mãos entre as suas, ásperas mas gentis. Nunca mais você terá que fugir, disse, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Se quiser ficar, esta será sua casa. E se quiser ir embora, lhe darei o necessário para que possa começar uma nova vida onde escolher. Aurora olhou suas mãos entrelaçadas, sentindo pela primeira vez em muito tempo que tinha opção, que sua vida lhe pertencia. Quero ficar, sussurrou, mas não quero ser um fardo nem uma mancha em seu nome. João se pôs de pé e contemplou o horizonte, onde as primeiras luzes tingiam o céu de tons rosados e dourados. Então, disse, com uma decisão que marcava o princípio de um novo caminho para os dois, farei calar as línguas de Red Hill. Na manhã seguinte, João se dirigiu ao povoado com uma determinação que não sentia há meses. Parou primeiro na loja da senhora Jenkins, uma viúva respeitada por todos em Red Hill, conhecida tanto por seus bordados requintados quanto por sua língua afiada. Preciso de um vestido, disse João com o chapéu nas mãos, para um casamento. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Quando João atravessou a rua em direção ao escritório do reverendo Carter, já havia olhares que o seguiam com curiosidade mal disfarçada. O reverendo o recebeu com expressão cautelosa. Ouvi rumores, Weller. Não são rumores, reverendo, respondeu João, sustentando seu olhar. Venho pedir que oficie um casamento. O meu com a senhorita Aurora Rosa. Os olhos do religioso se arregalaram de surpresa. Tem certeza disso, João? Mal a conhece. E depois de Margaret, deixou a frase no ar, carregada de implicações. A conheço o suficiente, respondeu, com uma convicção que não admitia dúvidas. Vi sua alma através de seus atos. E quanto a Margaret? Seus olhos se dirigiram para a janela, onde o cemitério era vislumbrado ao longe. Ela sempre dizia que a vida é para os vivos. Estou honrando sua memória, ao escolher viver de novo. Quando João voltou para a cabana, Aurora estava na horta que havia começado a cultivar junto à casa. Suas mãos removiam a terra ressecada, plantando sementes de tomate com uma esperança que desafiava a aridez do solo. Aurora, chamou, e algo em seu tom a fez levantar-se, limpando as mãos no avental improvisado. João tirou do bolso uma pequena caixa de madeira lavrada. Ao abri-la, um simples anel de prata brilhou sob o sol da tarde. Não é uma solução para os murmúrios, disse ele. É um desejo. Meu desejo. Você se casaria comigo? Aurora contemplou o anel, depois o rosto do homem à sua frente. Em seus olhos não havia posse nem arrogância, apenas uma pergunta sincera, um convite. Por que eu? Perguntou ela, com a voz mal audível. Poderia escolher qualquer outra mulher do povoado. João sorriu pela primeira vez no que parecia uma eternidade. Porque desde que você chegou, as estrelas brilham de novo. Porque quando você fala, o silêncio já não dói.
porque suas mãos devolveram vida a esta casa e a mim. Aurora pegou o anel com dedos trêmulos. Sim, respondeu simplesmente, e naquela única sílaba cabia todo um universo de possibilidades. Eles se casaram ao entardecer, quando o sol tingia o deserto de ouro e fogo. A cerimônia foi simples, celebrada no alpendre da cabana que agora compartilhavam. O reverendo Carter oficiou com solenidade, embora seus olhos ainda revelassem certa reticência. Um punhado de vizinhos compareceu, mais por curiosidade do que por celebração, mantendo uma distância prudente, como se temessem se contagiar daquela loucura. Aurora usava um vestido branco simples, mas bonito, costurado pela senhora Jenkins, seguindo um padrão antigo. Em seu cabelo, preso com simplicidade, havia entrelaçado flores silvestres do deserto, pequenas estrelas brancas que pareciam constelações na noite de seu cabelo castanho. João vestia o terno preto que havia usado em seu casamento com Margaret, escovado e remendado com esmero pelas mãos delicadas de Aurora. Quando tomou suas mãos para trocar os votos, notou como tremiam levemente, como asas de beija-flor. Com esta aliança, disse ele, deslizando o aro de prata em seu dedo, eu te ofereço minha proteção, meu respeito e minha companhia para todos os dias que vierem. Quando Aurora colocou a aliança no dedo de João, um anel simples que haviam comprado com as poucas economias que lhes restavam, seus olhos se umedeceram. Nunca antes fui amada, sussurrou, tão baixo que só ele pôde escutar. João tomou seu rosto entre suas mãos ásperas, com a delicadeza com que se segura um pássaro ferido. Então permita que eu seja o primeiro e o último, respondeu. O beijo que selou sua união foi breve, quase casto, mas carregado de uma promessa que ambos compreendiam no profundo de suas almas. Naquela noite, enquanto os últimos convidados partiam e a escuridão envolvia o deserto, João e Aurora permaneceram sentados no alpendre, contemplando as estrelas. Não houve pressa nem exigência, apenas o silêncio compartilhado, a proximidade de duas solidões que começavam a sarar juntas. Você tem medo, disse ele, não como pergunta, mas como constatação. Aurora assentiu, seus olhos fixos no céu infinito. Mas também esperança, acrescentou, e sua mão procurou a dele na escuridão. A vida no rancho adotou um novo ritmo com a chegada do inverno. As noites se tornaram mais longas e frias, obrigando João e Aurora a passar mais tempo no interior da cabana. Lentamente, os espaços que haviam mantido, entre eles foram se estreitando. A princípio, João dormia numa manta junto ao fogo, cedendo a única cama à Aurora. Mas conforme o frio aumentava, a proximidade se tornou necessidade. A primeira noite que compartilharam o leito, um silêncio reverente encheu o quarto. Não houve mais intimidade que o calor de dois corpos sob as mantas, costas contra costas, respirações se compassando na escuridão. Para ambos, aquele ato simples de confiança significava mais que qualquer paixão desenfreada. Com o passar das semanas, Aurora começou a notar mudanças no rancho. João havia começado a reconstruir currais abandonados, a consertar cercas caídas, a planejar a semeadura em terrenos que antes considerava perdidos. Por que agora? Perguntou ela uma tarde, enquanto o via trabalhar sob o sol pálido de inverno. Porque agora há um amanhã, respondeu ele simplesmente, limpando o suor da testa. Para a primavera, a transformação era evidente. A horta que Aurora havia iniciado com sementes salvas da cozinha começou a dar frutos. Tomates pequenos, mas suculentos, feijões trepando por estacas improvisadas, ervas aromáticas que perfumavam o ar ao entardecer. A vida brotava onde antes só havia existido abandono. Foi durante esses meses que a relação entre os dois também floresceu. Os gestos de afeto, a princípio tímidos e incertos, tornaram-se mais naturais. Um toque de mãos ao passar o prato durante o jantar, uma mecha de cabelo afastada do rosto com delicadeza, um olhar sustentado que já não se desviava envergonhado. A intimidade chegou como a primavera chega ao deserto, gradualmente e depois de repente. Não houve palavras grandiloquentes nem promessas eternas.
Apenas 2 corpos se reconhecendo na penumbra, com a reverência de quem descobre um oásis depois de uma longa travessia pelo deserto. Depois, deitados um junto ao outro, João acariciava o medalhão de bronze que pendia do pescoço de Aurora. "O que significa para você?" perguntou, traçando com o dedo o contorno da rosa. "Gravada. É minha raiz", respondeu ela. "A única coisa que me conecta com quem eu era antes de perder tudo." João pegou sua mão e a beijou com ternura. "Você não perdeu tudo", disse. "Você se encontrou." O verão chegou com toda a sua força, trazendo consigo tempestades de poeira que escureciam o céu e faziam ranger as paredes da cabana. O calor implacável obrigava João e Aurora a procurar sombra durante as horas mais intensas do dia, transformando o alpendre em seu refúgio quando o sol começava a declinar no horizonte. Durante uma dessas tempestades particularmente violentas, quando o vento uivava como um animal ferido e a areia batia nos vidros das janelas com fúria, Aurora se refugiou no interior da cabana. João havia saído para prender os animais no estábulo, preocupado com os cavalos que relinchavam nervosos ante a tempestade. Na solidão daquelas paredes que pouco a pouco ela havia transformado em lar, Aurora decidiu arrumar alguns objetos sob a cama. Foi então que seus dedos tocaram algo sólido, uma caixa de madeira que ela nunca havia visto. Ela a tirou com cuidado, soprando a poeira acumulada sobre a tampa lavrada. A madeira estava suave pelo uso, polida por mãos que a haviam acariciado incontáveis vezes. Por um momento Aurora hesitou. Aquele objeto claramente pertencia ao passado de João, um passado que ele compartilhava a conta-gotas, como quem administra um tesouro doloroso. A curiosidade venceu finalmente. Com dedos trêmulos, ela abriu a caixa. Em seu interior cuidadosamente ordenados, descobriu testemunhos de uma vida anterior. Cartas atadas com uma fita azul descolorida, uma mecha de cabelo loiro embrulhada num lenço bordado com as iniciais DW e vários desenhos infantis. Eram traços simples, rabiscos de cores que pretendiam representar pessoas, animais, sóis sorridentes. Todos assinados com marcas indecifráveis que alguém havia identificado como Daniel no canto inferior. O ruído da porta ao abrir-se a sobressaltou. João entrou. Sacudindo a areia avermelhada dos ombros, o rosto marcado por linhas de preocupação que se transformaram em surpresa ao ver a caixa nas mãos de Aurora. "Encontrei isto", disse ela, mostrando-a com uma mistura de curiosidade e temor. "Sinto muito. Não pretendia me intrometer." João permaneceu imóvel por um longo instante, com a água da tempestade ainda pingando de seu chapéu. Depois, lentamente, aproximou-se e sentou-se junto a ela na beirada da cama. Suas mãos, ásperas e curtidas, pegaram a caixa com uma mistura de reverência e dor que estremeceu Aurora. "Era do nosso filho", disse finalmente, com a voz tão baixa que mal podia ser ouvida sobre o rugido do vento. "Daniel. Morreu antes de completar 3 anos. Pneumonia." Um silêncio pesado, mais denso que a tempestade exterior, encheu o quarto. Aurora sentiu o coração encolher-se. João nunca havia mencionado um filho. Agora ela compreendia melhor a profundidade de sua perda, o abismo em que havia estado imerso quando ela o encontrou. "Sinto muito, João", sussurrou, sentando-se mais perto dele até que seus ombros se tocassem, um gesto silencioso de companhia e compreensão. João tirou um dos desenhos com delicadeza, como se temesse que pudesse se desfazer entre seus dedos. Representava 3 figuras de mãos dadas sob um sol sorridente, traços infantis que encerravam todo um mundo de felicidade perdida. "Ele era um menino cheio de vida", continuou João, seu dedo indicador traçando as linhas do desenho. "Sempre. Correndo, sempre rindo. Tinha o sorriso de Margaret em meus olhos. Pelo menos era o que todos diziam." Sua voz falhou levemente ao mencionar o nome de sua esposa. Aurora permaneceu em silêncio, respeitando a dor que emanava dele em ondas quase tangíveis. "Começou com uma tosse", prosseguiu João, os olhos fixos no desenho. "Pensamos que era um resfriado comum. Para quando nos demos conta da gravidade." Ele fechou os olhos com força, como se tentasse bloquear a imagem. 3 dias. Apenas 3 dias e ele se foi. Aurora colocou sua mão sobre a de João, sentindo o tremor que o percorria.
Margaret nunca se recuperou, continuou ele, enquanto tirava com cuidado a mecha de cabelo loiro. Começou a murchar depois de enterrá-lo. Parou de comer, de dormir. Quando a febre chegou, seu corpo já estava muito fraco para lutar. A febre só terminou o que a dor havia começado. Com infinita ternura, Aurora pegou as mãos dele entre as suas, sentindo cada linha, cada cicatriz, cada história impressa naquela pele curtida. Você não precisa guardar isto sozinho, sussurrou. Posso te ajudar a carregar a lembrança. A dor compartilhada pesa menos. João a olhou então. Realmente a olhou, como se a visse pela primeira vez. Em seus olhos cinzentos, habitualmente reservados, brilhava uma vulnerabilidade que ele nunca havia permitido mostrar. Por quê? Perguntou com a voz rouca. Por que você iria querer carregar as sombras de um passado que não te pertence? Aurora sustentou seu olhar sem hesitar. Porque agora sou parte do seu presente, respondeu simplesmente. E o presente é feito de todos os passados que nos habitam. A tempestade aumentou lá fora, sacudindo as janelas com violência renovada. Mas dentro daquelas paredes, um silêncio diferente havia substituído o anterior. Um silêncio de compreensão, de aceitação mútua. Naquela noite, João chorou pela primeira vez desde a morte de Margaret. Chorou nos braços de Aurora, sem vergonha nem reservas, liberando uma dor que havia mantido trancada por tempo demais. E ela o segurou, embalando seu corpo grande e forte como se fosse o de uma criança, cantando suavemente canções de ninar antigas que recordava de sua própria infância, canções sobre estrelas que velavam o sono e anjos que protegiam os viajantes. Minha mãe as cantava para mim, explicou num sussurro, quando notou que João havia se acalmado. Ela dizia que as canções são pontes entre os que se foram e os que ficamos aqui. João pegou o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza infinita. Obrigado, disse simplesmente, e naquela única palavra cabiam universos inteiros de gratidão. Ao amanhecer, quando a tempestade havia diminuído, deixando um céu limpo e brilhante, como costuma acontecer no deserto depois da fúria, João e Aurora saíram juntos. Levavam a caixa entre os dois, um tesouro compartilhado agora. Caminharam até o grande mesquite que dava sombra ao lado oeste da cabana, uma árvore antiga cujas raízes se afundavam profundamente na terra, árida, extraindo vida onde parecia impossível. Com ferramentas trazidas do estábulo, cavaram juntos um pequeno buraco entre as raízes da árvore. Não falaram enquanto trabalhavam, mas não era um silêncio incômodo. Era o silêncio de quem compartilha um propósito, um ritual necessário. Quando o buraco foi profundo o suficiente, João depositou a caixa com cuidado. Não é um adeus, disse, enquanto jogava a primeira pá de terra. É um até breve. Aurora esperou que ele terminasse e depois colocou, junto ao montículo de terra fresca, uma pequena roseira silvestre que havia resgatado do deserto semanas atrás. Ela a havia mantido num balde com água, esperando o momento adequado para plantá-la. Seus pequenos botões rosados começavam apenas a se abrir, desafiando a aridez do entorno. Para que sempre haja vida junto à lembrança, disse, e suas palavras foram uma promessa e uma bênção. João ajoelhou-se junto a ela, tocando com reverência as minúsculas pétalas. É perfeito, sussurrou. Daniel amava as flores. Sempre trazia para Margaret galhos floridos que encontrava em suas explorações. Ficaram ali, sob a sombra do mesquite, até o sol começar a subir no céu. Não precisavam de mais palavras. Naquele ato simples de plantar vida junto à lembrança, haviam selado um pacto silencioso. O passado não seria esquecido, mas tampouco impediria que o presente florescesse. Enquanto regressavam à cabana, de mãos dadas como nunca antes haviam se atrevido, ambos sentiram que algo fundamental havia mudado entre eles. As barreiras invisíveis que haviam mantido, os espaços de solidão que haviam protegido zelosamente, começavam a se dissolver como a névoa matutina sob o sol do deserto. O outono trouxe consigo ventos mais frescos e céus de um azul impossível. As noites se alongaram e com elas as conversas junto ao fogo. João e Aurora haviam encontrado um novo equilíbrio desde aquela noite de tempestade.
uma intimidade que ia além do físico, um entendimento mútuo que não precisava de palavras. Foi durante uma dessas noites, enquanto compartilhavam uma xícara de chá de ervas silvestres que Aurora havia aprendido a colher, que ela sentiu um ligeiro enjoo. A princípio o atribuiu ao cansaço do dia, às horas passadas sob o sol trabalhando na horta, que crescia dia após dia. Mas quando a sensação se repetiu na manhã seguinte, acompanhada de náuseas que a obrigaram a sair precipitadamente para o alpendre, uma suspeita começou a se formar em sua mente. Ela contou mentalmente os dias, semanas, recordando quando havia tido seu último sangramento. Durante os dias seguintes, observou os sinais com atenção. A sensibilidade em seus seios, o cansaço que a invadia à tarde, os desejos súbitos por alimentos ácidos. Ela havia ajudado sua mãe durante a gravidez de sua irmã mais nova e reconhecia os sinais. Uma tarde, enquanto João consertava a cerca do curral norte, Aurora se sentou no alpendre, contemplando o horizonte onde as montanhas distantes se recortavam contra o céu. A mão, sobre seu ventre ainda plano, percebia um segredo que crescia dentro dela, um milagre silencioso que transformava seu corpo dia após dia. Quando João retornou, coberto de poeira e suor após horas de trabalho, encontrou Aurora, esperando-o com um sorriso misterioso. Ela havia preparado o jantar com especial cuidado, ensopado de coelho com ervas da horta, pão recém-assado, e até havia encontrado tempo para preparar uma torta de maçãs silvestres, um luxo pouco comum naquela vida austera. "Estamos celebrando algo?" perguntou ele, lavando as mãos no balde de água limpa que ela sempre deixava pronto. Aurora se aproximou lentamente, pegando as mãos úmidas de João entre as suas. O coração lhe batia forte, mas não era medo o que sentia, mas uma mistura estranha de alegria e solenidade. "Eu acho..." começou, e sua voz soou mais firme do que esperava. "Eu acho que vamos ter um filho." O silêncio que se seguiu parecia prender a respiração do mundo inteiro. João permaneceu imóvel, as mãos ainda entre as de Aurora, os olhos fixos nos dela como buscando confirmar o que acabara de ouvir. "Um filho?" repetiu finalmente, e sua voz falhou na última sílaba. Aurora assentiu, sem desviar o olhar. "Estou quase certa. Todos os sinais estão aí." João se deixou cair lentamente numa cadeira, como se suas pernas já não pudessem sustentá-lo. Seu rosto refletia uma batalha interna. Alegria, terror, esperança, lembranças dolorosas, tudo entrelaçado numa expressão que Aurora não podia decifrar completamente. "João", disse suavemente, ajoelhando-se em frente a ele, "eu sei o que você está pensando. Sei que você tem medo." Ele a olhou, e em seus olhos brilhavam lágrimas contidas. "É um presente tão grande", sussurrou. "E os presentes grandes, às vezes, vêm com um preço igualmente grande." Aurora tomou seu rosto entre as mãos, obrigando-o a olhá-la diretamente. "Esta criança é nosso futuro, não nosso passado", disse com firmeza. "Não será Daniel, nem tentará substituí-lo. Será uma nova vida com seu próprio caminho." João cobriu as mãos dela com as suas, grandes e ásperas. "Eu tenho medo", confessou num sussurro mal audível. "Temo não ser forte o suficiente se..." "Shh", interrompeu ela, pondo um dedo sobre seus lábios. "Cada dia é um presente. Não o empanemos com medos do amanhã." Naquela noite, enquanto Aurora dormia com a respiração pausada de quem carrega uma nova vida dentro, João permaneceu acordado. Observava o teto da cabana, onde as sombras dançavam com a luz trêmula do fogo agonizante. Em sua mente, imagens do passado se entrelaçavam com visões de um futuro incerto. Ele lembrava das mãozinhas de Daniel agarradas ao seu dedo, sua risada contagiante, sua curiosidade insaciável. A dor de perdê-lo ainda era real, uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. Mas junto a essa dor, agora crescia algo novo, uma esperança tímida, um anseio de voltar a sentir o peso de um bebê em seus braços, de ver um filho crescer, de lhe ensinar tudo o que sabia sobre a terra, os animais, as estrelas. Com infinita delicadeza, pousou sua mão sobre o ventre de Aurora. Sob sua palma, invisível ainda, mas já real, batia a promessa de um novo começo. "Nós te protegeremos", sussurrou para a escuridão.
com tudo o que somos. A transformação da cabana começou quase de imediato, como se a notícia da gravidez tivesse despertado em João uma energia renovada. Cada manhã, ele se levantava antes do amanhecer, trabalhando incansavelmente para preparar o lar que receberia. Seu filho. Ele ampliou o quarto principal adicionando janelas para que entrasse mais luz. Construiu um berço com madeiras resgatadas do velho estábulo, talhando na cabeceira pequenas estrelas e luas, símbolos de proteção e bons sonhos. Cercou uma área maior ao redor da casa, criando um espaço seguro onde a criança poderia brincar no futuro sem perigo de serpentes ou coiotes. Aurora, por sua vez, adaptava sua vida ao ritmo de seu corpo em mudança. Durante as manhãs, quando as náuseas eram mais intensas, sentava-se no alpendre, respirando o ar fresco do deserto. À tarde, com renovada energia, costurava pequenas roupas com tecidos que a senhora Jenkins lhe havia enviado. Um gesto de reconciliação silenciosa com o povoado que pouco a pouco começava a aceitá-los. À noite, sentada junto ao fogo, cantava suavemente melodias antigas cujas letras mal recordava, canções de sua infância que agora transmitia ao ser que crescia em seu interior. Seus dedos acariciavam constantemente o medalhão de bronze que pendia de seu pescoço, como se quisesse conectar sua mãe, ausente em vida mas presente em espírito, com o neto que nunca conheceria. Eu gostaria que você pudesse te conhecer, disse uma noite a João, enquanto ele polia a madeira do berço. Minha mãe, quero dizer. Ela sempre dizia que a verdadeira força está em quem aprende a se reconstruir depois da tempestade, como você. João levantou o olhar de seu trabalho, comovido pelas palavras de Aurora. E eu gostaria que Margaret te conhecesse, respondeu. Ela sempre disse que a verdadeira beleza está em quem mantém a bondade, apesar da dor, como você. O inverno chegou com seu manto de frio, trazendo consigo noites longas e dias de céu claro. O ventre de Aurora crescia, arredondando-se como a lua que iluminava o deserto. João não podia deixar de se maravilhar ante o milagre que ocorria em frente a seus olhos. A forma como o corpo de Aurora florescia, adaptando-se para dar vida. A serenidade que iluminava seu rosto quando sentia os movimentos do bebê. Uma manhã de inverno, enquanto o sol tingia de rosa os cumes distantes, Aurora sentiu o primeiro chute claro e definido do bebê. Ela estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando a sensação a surpreendeu. Um toque decidido, como se o pequeno ser dentro dela quisesse anunciar sua presença. João! Chamou com urgência, e sua voz ressoou na cabana com uma emoção incontida. João correu do curral, onde estava alimentando os cavalos. Entrou precipitadamente, o rosto pálido de preocupação, temendo encontrar Aurora em apuros. Mas ao ver o sorriso radiante no rosto de sua esposa, ele compreendeu. Ela pegou sua mão sem dizer palavra, guiando-a até o ponto exato onde havia sentido o movimento. Espere, sussurrou, os olhos brilhantes de expectativa. Espere um momento. Quando o pequeno chute se repetiu sob sua palma, João ajoelhou-se em frente a ela, apoiando sua bochecha contra o ventre arredondado. Seus olhos, habitualmente reservados, se encheram de uma emoção que ele não tentou ocultar. Está dançando, disse Aurora, acariciando o cabelo de João com ternura, como se soubesse que estamos escutando. Obrigado, sussurrou ele, e não estava claro se falava com Aurora, com o bebê ou com alguma força maior que havia tecido seus destinos naquele canto esquecido do deserto. Obrigado por esta segunda chance. Naquela noite, Aurora sonhou com sua mãe. Um sonho tão vívido que, ao despertar, ainda podia sentir o aroma de lavanda que sempre a havia acompanhado. No sonho estavam no jardim de sua infância, um lugar que mal recordava conscientemente, mas que sua memória havia preservado num canto. Roseiras trepadeiras, uma macieira carregada de frutos, um balanço de madeira onde costumavam sentar juntas. Sua mãe, com o rosto jovem e sereno que tinha antes da doença, segurava nos braços um bebê de bochechas rosadas e olhos cinzentos. Ela lhe sorria com ternura, embalando-o suavemente enquanto cantava uma das canções de ninar que Aurora recordava de sua infância. Ele é lindo, lhe dizia no sonho. Tem os olhos do pai e seu sorriso.
Mamãe me mostrou o rosto de nosso filho, disse a João ao amanhecer, enquanto compartilhavam uma xícara de café no alpendre. Ele tinha seus olhos e meu sorriso. João não era um homem supersticioso. A vida dura do deserto lhe havia ensinado a confiar mais no tangível, o trabalho de suas mãos, o suor de sua testa, os frutos visíveis de seu esforço. Mas havia algo na convicção com que Aurora relatava seu sonho que o comovia profundamente. Com um gesto de reverência que surpreendeu até a si mesmo, ele beijou o medalhão de bronze que pendia do pescoço de Aurora. Um gesto de gratidão àquela mulher que nunca conheceu, mas que havia dado vida e força à pessoa que agora o salvava. Então ele será um menino muito afortunado, disse, e sua voz continha uma promessa, porque terá 2 mães vigiando sobre ele do céu e 2 pais o protegendo aqui na terra. Os últimos meses da gravidez trouxeram consigo mudanças mais profundas em Aurora. Seu corpo, agora plenamente habitado pela nova vida, movia-se com uma lentidão deliberada, como se fosse consciente do tesouro que portava. Seus olhos, sempre expressivos, haviam adquirido uma profundidade nova, uma sabedoria antiga, que parecia conectá-la com todas as mães que haviam existido desde o princípio dos tempos. João a observava com assombro e devoção. Havia algo sagrado no processo que presenciava, algo que ia além do físico, um mistério tão antigo quanto a própria humanidade. Cada noite, antes de dormir, ele lia para ela e para o bebê de um livro de poesia que havia encontrado em uma de suas viagens a Red Hill. Versos sobre a natureza, sobre o amor, sobre a esperança que renasce depois da escuridão. Uma tarde, enquanto ambos contemplavam o entardecer do alpendre, Aurora se virou para João com expressão serena. Se for menino, disse pegando sua mão, eu gostaria de chamá-lo Thomas, como meu avô. Ele era um homem bom e valente, que sempre defendeu o que acreditava ser correto. João assentiu, apertando suavemente a mão dela. E se for menina, respondeu, poderíamos chamá-la Helena, como a avó de Margaret. Ela dizia que o nome significa luz, e eu acho que é apropriado para quem já trouxe tanta luz para nossas vidas. Aurora sorriu, recostando a cabeça no ombro de João. O bebê se moveu dentro dela, como se aprovasse os nomes escolhidos, e ambos riram suavemente na quietude do entardecer. A primavera chegou a Red Hill com uma generosidade incomum. Chuvas precoces haviam transformado a paisagem, vestindo o deserto com um manto efêmero de flores silvestres. Azuis, amarelas, púrpuras brotavam entre as pedras e a areia, lembrando que a vida sempre encontra seu caminho, mesmo nos lugares mais hostis. Aurora, em seu 9º mês de gravidez, contemplava este espetáculo do alpendre, seu ventre tão arredondado que mal podia ver os pés. As últimas semanas haviam sido difíceis. O peso do bebê lhe causava dor nas costas, e o calor crescente da estação fazia seus tornozelos incharem dolorosamente. Mas em seus olhos brilhava uma serenidade que contrastava com seu desconforto físico. Ela havia chegado àquele estado de graça que experimentam algumas mulheres no final da gestação, um momento de calma interior, de conexão profunda com o ser que logo veria a luz. João a cercava de atenções. Havia construído uma cadeira especial para ela, com encosto alto e almofadas suaves que aliviavam suas costas. Ele lhe trazia água fresca do poço várias vezes ao dia e passava horas massageando seus pés inchados com um unguento de ervas que a senhora Jenkins lhe havia ensinado a preparar. A parteira, uma mulher robusta de mãos experientes e sorriso bondoso, visitava a cabana a cada 3 dias, apesar das murmurações que ainda persistiam no povoado. Sua presença tranquilizava João, cujo medo de perder a Aurora ou o bebê durante o parto se refletia na tensão de seus ombros, nas linhas que sulcavam sua testa. Está tudo perfeitamente normal, assegurou a senhora Jenkins depois de seu último exame. A cabeça da criança já está em posição, e Aurora é forte como um jovem carvalho. Eu não vi uma mãe de primeira viagem tão serena em todos os meus anos assistindo partos. Naquela noite, enquanto jantavam sob as estrelas que começavam a aparecer no céu precoce da primavera, Aurora notou as primeiras contrações, suaves, espaçadas, como ondas distantes
que anunciavam a maré crescente. Ela não disse nada de imediato, observando João que cortava o pão com movimentos precisos. Seu rosto, curtido pelo sol e marcado pelos anos difíceis, havia se suavizado nos últimos meses. A barba, que agora ele usava bem aparada, mostrava fios prateados entre o castanho escuro, e ao redor de seus olhos haviam se formado linhas de sorrisos que antes não existiam. João, disse finalmente quando uma contração mais intensa a obrigou a respirar fundo. Eu acho que chegou a hora. Ele ficou imóvel, a faca suspensa na metade do pão. Seus olhos, de um cinza profundo como o céu antes de uma tempestade, cravaram-se nos dela. Você tem certeza? Perguntou, e sua voz traía o medo que tentava controlar. Aurora assentiu, esboçando um sorriso tranquilizador. O bebê decidiu que é hora de nos conhecer, respondeu, e sua voz soava muito mais calma do que ela se sentia. Vá buscar a Sra. Jenkins. As horas seguintes transcorreram numa névoa de dor e espera. João cavalgou até o povoado para buscar a parteira, enquanto Aurora se preparava, seguindo as instruções que a mulher lhe havia dado semanas atrás. Ela arrumou lençóis limpos sobre a cama, pôs água para ferver e respirou profundamente entre contrações que aumentavam gradualmente em intensidade e frequência. Quando João retornou com a Sra. Jenkins, encontrou Aurora caminhando lentamente pelo quarto, uma mão apoiada nas costas, a outra acariciando seu ventre, enquanto cantarolava suavemente uma canção de ninar. Você fez tudo certo, querida, aprovou a parteira, deixando sua bolsa de instrumentos sobre a mesa. Agora deixe a natureza fazer seu trabalho. Seu corpo sabe exatamente o que fazer. O parto durou a noite toda, uma viagem longa e árdua através da dor mais intensa que a Aurora havia experimentado. Mas em nenhum momento ela gritou nem amaldiçoou. Ela se concentrava na respiração, nas palavras de encorajamento da Sra. Jenkins, na presença constante de João que, contra toda a tradição, havia se negado a esperar do lado de fora. E ela pode suportar isto. O mínimo que eu posso fazer é estar ao lado dela, havia declarado com firmeza quando a parteira sugeriu que ele esperasse no alpendre. E assim, enquanto as horas passavam e as estrelas giravam no céu noturno, João segurou as mãos de Aurora, limpou o suor de sua testa, murmurou palavras de amor e admiração em seu ouvido. Ele não desviou o olhar nem mesmo nos momentos mais crus, maravilhando-se ante a força que habitava naquele corpo delicado, ante o milagre que presenciava. Finalmente, com os primeiros raios de sol filtrando-se pelas janelas, o pequeno Thomas Weller chegou ao mundo. Seu choro, poderoso e claro, rompeu o silêncio da madrugada, anunciando sua presença com uma vitalidade que fez as lágrimas correrem pelas bochechas de João. Ele tem os olhos do pai, disse a Sra. Jenkins, limpando o recém-nascido antes de envolvê-lo em mantas suaves. E a tenacidade da mãe. Ela colocou a criança nos braços de João, cujas mãos trêmulas mal se atreviam a segurá-lo. O pequeno embrulho de bochechas rosadas e minúsculas mãos que se agitavam como borboletas parecia impossivelmente frágil e, ao mesmo tempo, extraordinariamente forte. Olá, Thomas, sussurrou João, com uma voz que nunca havia usado, terna e cheia de assombro. Bem-vindo ao mundo. Ele levou o bebê junto à Aurora, que descansava exausta, mas radiante. Seus olhos, brilhantes apesar do cansaço, pousaram em seu filho com uma mistura de amor e incredulidade. É perfeito, murmurou, enquanto João colocava cuidadosamente a criança em seus braços. Tão perfeito! E assim, enquanto o sol subia no céu claro de abril, iluminando a terra vermelha do deserto e as flores silvestres que o adornavam, uma nova vida começava em Red Hill. Uma vida que transformaria a cabana num lar, que preencheria os espaços antes ocupados pelo silêncio com choros, risos e canções de ninar. A notícia do nascimento se espalhou rapidamente pelo povoado, viajando de boca em boca com a velocidade do vento, e com ela chegou também uma mudança na atitude dos habitantes em relação à peculiar família que vivia nos limites de Red Hill. Foi a Sra. Jenkins quem primeiro estendeu a ponte, regressando naquela mesma tarde com uma torta de maçã recém-assada e um pequeno enxoval tecido para Thomas.
Os bebês precisam de mais do que leite para crescer fortes, declarou, colocando a torta na mesa. Eles também precisam do carinho de uma comunidade. Depois vieram outros, a princípio com timidez, depois com a naturalidade com que se visita velhos amigos. O ferreiro Donovan chegou com sua esposa, trazendo um pequeno cavalinho de madeira talhado à mão. Os Miller apareceram com suas gêmeas, curiosas para ver o recém-nascido, carregando pão caseiro e mel silvestre. Até o reverendo Carter se apresentou, com um exemplar em miniatura da Bíblia e uma expressão que havia perdido a rigidez inicial para dar lugar a uma cauta aceitação. O Senhor abençoa as crianças, disse, enquanto observava. Thomas dormindo em seu berço, e aqueles que a cercam de amor seguem seu exemplo. Aurora, recuperando-se lentamente do parto, observava estas visitas com uma mistura de surpresa e gratidão. Durante meses, ela e João haviam vivido praticamente isolados, aceitando os olhares de soslaio e os murmúrios às suas costas como o preço a pagar por sua união pouco convencional. É curioso, comentou uma noite, enquanto embalava o pequeno Thomas sob as estrelas, sentada no alpendre onde tudo havia começado. Foi necessário criar vida para que eles se esquecessem de seus preconceitos. João, sentado a seu lado, contemplava o horizonte onde as colinas se desenhavam como silhuetas contra o céu noturno. Em seus olhos se refletia a paz de quem havia encontrado finalmente seu lugar no mundo. As pessoas temem o que não compreendem, respondeu, e nada é mais compreensível do que o amor por um filho. Thomas crescia forte e saudável, com a vitalidade de quem havia nascido num lugar onde a vida deve lutar para existir. Seus primeiros meses transcorreram num ritmo pausado e feliz. Dias marcados por rotinas simples, noites de sono interrompido, descobertas pequenas que para seus pais eram milagres diários. Seu primeiro sorriso, um gesto fugaz que iluminou seu rosto enquanto Aurora lhe cantava. Sua primeira gargalhada, provocada pelas cócegas dos dedos ásperos de João em sua barriguinha. A forma como suas mãozinhas rechonchudas se agarravam ao medalhão de bronze quando Aurora se inclinava sobre ele para amamentá-lo. Cada momento ficava gravado na memória de ambos, guardado como as pedras preciosas que nunca haviam possuído. Com a chegada do verão, João tomou uma decisão que estava amadurecendo em seu interior há meses. Thomas precisaria de espaço para crescer, para explorar, para se tornar o homem que estava destinado a ser. A cabana, apesar das melhorias realizadas, continuava sendo um lugar pequeno, limitado. Uma manhã, depois de trabalhar durante horas no estábulo, João estendeu sobre a mesa um papel amarelado. Nele, havia desenhado à mão os planos para uma ampliação da casa. Novos quartos, um alpendre maior que circundasse a estrutura, até mesmo um quarto especial com grandes janelas onde entrasse abundante luz. Para que você possa ensinar os filhos do povoado a ler, explicou, apontando este último espaço, como você mencionou que gostaria de fazer. Aurora observou os planos com assombro. Era um projeto ambicioso, que exigiria meses de trabalho duro e recursos que mal possuíam. Você tem certeza? Perguntou, consciente do esforço que implicaria. É muito trabalho, e mal temos economias. João sorriu, pegando seu rosto entre as mãos com a delicadeza com que tocava seu filho. Em seus olhos brilhava uma determinação tranquila, o olhar de quem havia encontrado um propósito que ia além do dia a dia. Estou construindo para o futuro, disse. Nosso futuro. Eu já não vivo apenas no presente ou preso no passado. Eu quero que Thomas cresça num lar, onde nunca falte espaço para seus sonhos. Nos olhos de Aurora, brilhou uma emoção que ia além das palavras. Ela se deu conta de que aquele homem silencioso e ferido que havia encontrado naquela tarde distante numa cabana empoeirada, agora olhava para frente, para um horizonte que ambos podiam vislumbrar juntos. Então vamos começar amanhã, respondeu, e selou a promessa com um beijo que tinha sabor de futuro. 3 anos se passaram com a velocidade do vento do deserto. A casa cresceu, adicionando quartos e espaços que se encheram de risos e pequenos passos. As paredes antes nuas agora estavam decoradas com desenhos infantis, plantas secas colhidas em passeios em família
e fotografias que um fotógrafo itinerante havia tirado durante sua passagem por Red Hill. Thomas, com seus 3 anos recém-completos, era um turbilhão de energia e curiosidade. Havia herdado os olhos cinzentos de seu pai, profundos e observadores, mas tinha o sorriso luminoso de Aurora e sua risada contagiante. Corria pelo rancho com a liberdade de quem se sabe amado, parando para examinar insetos, perseguindo borboletas, fazendo perguntas incessantes sobre o mundo que o cercava. Por que o céu é azul, papai? Onde o sol vai quando não podemos vê-lo? As estrelas dormem durante o dia? João respondia com paciência infinita, maravilhado ante a mente ágil de seu filho. À noite, o levava ao alpendre e lhe ensinava as constelações, contando-lhe histórias sobre guerreiros e heróis que habitavam o firmamento. Thomas escutava com os olhos muito abertos, absorvendo cada palavra, cada lenda, como uma esponja insaciável. O rancho havia prosperado mais além do que qualquer um teria imaginado. As plantações se estendiam onde antes só havia terra ressecada, o gado pastava em currais amplos, e a água do poço, antes escassa, agora fluía com generosidade graças à barragem que João havia construído com a ajuda dos vizinhos. A relação com Red Hill também havia evoluído. Eles já não eram os estranhos que viviam nas margens, mas parte integrante da comunidade. Aurora havia aberto uma pequena escola num quarto adicional da casa, onde ensinava as crianças do povoado a ler e escrever 3 tardes por semana. Todos merecem a oportunidade de descobrir mundos através das palavras, havia dito aos pais reticentes a princípio. Uma criança que lê nunca está verdadeiramente sozinha. João, por sua vez, havia se tornado uma voz respeitada no conselho do povoado. Sua sabedoria silenciosa, sua forma direta, mas justa, de abordar os problemas, eram valorizadas quando surgiam decisões difíceis. O reverendo Carter, que uma vez havia olhado sua união com Aurora com desconfiança, agora o consultava regularmente sobre assuntos que afetavam a comunidade. E junto a Thomas, uma nova vida crescia no ventre de Aurora, a pequena Helena que nasceria com os primeiros frios do outono. Esta segunda gravidez havia sido recebida com alegria serena, sem os medos que haviam ensombrado a primeira. Thomas, pequeno demais para compreender completamente o que significava ter uma irmã, punha as mãos sobre o ventre arredondado de Aurora e falava com a bebê, contando-lhe sobre as mariposas que havia visto naquele dia ou as canções que havia aprendido. Quando ela poderá brincar comigo? Perguntava frequentemente, franzindo a testa com impaciência infantil. As coisas boas levam tempo, respondia Aurora, acariciando seus cachos escuros. Assim como quando plantamos sementes e devemos esperar que elas cresçam. Aquele dia de verão, enquanto os 3 descansavam à sombra do grande mesquite depois da refeição, João observava sua família com uma plenitude que jamais havia imaginado ser possível. A roseira que Aurora havia plantado anos atrás, junto à árvore, agora cobria parte do tronco, suas flores rosadas contrastando com a casca escura, um símbolo vivo de como a beleza podia brotar até nos lugares mais inesperados. Thomas dormitava com a cabeça apoiada no colo de sua mãe, seus cílios escuros projetando minúsculas sombras sobre suas bochechas. Aurora cantarolava suavemente, seus dedos entrelaçados com os de João, seu outro braço envolvendo protetoramente seu ventre, onde Helena crescia. Às vezes, disse ela, rompendo o silêncio confortável que os envolvia, eu me pergunto o que teria sido de mim se eu não tivesse encontrado aquela cabana, se eu não tivesse te encontrado. João apertou levemente sua mão, seu olhar percorrendo o rancho que haviam construído juntos. De onde estavam sentados, podiam ver os campos verdes, os estábulos ampliados, a casa que havia crescido daquela cabana solitária até se tornar um lar acolhedor. Eu me pergunto o mesmo, respondeu, sua voz profunda misturando-se ao sussurro do vento entre as folhas. O que teria sido de mim se você não tivesse aparecido para me devolver a vida? O medalhão de bronze brilhava no peito de Aurora, testemunha silenciosa do caminho percorrido desde aquela noite em que uma jovem assustada havia se refugiado numa cabana abandonada, fugindo de um destino imposto. João o acariciou com a ponta dos dedos,
um gesto que havia se tornado ritual entre eles, uma forma de conectar com as raízes, de honrar o passado que os havia levado àquele presente. Sua mãe estaria orgulhosa de você, disse contemplando o rosto sereno de Aurora. Da mulher em que você se transformou, da mãe que você é, da professora que inspira os filhos de Red Hill. Aurora sorriu, a luz do sol filtrando-se entre os galhos, projetando padrões dourados sobre sua pele. E Margaret estaria orgulhosa de você, respondeu seu olhar encontrando o dele. Do homem que você voltou a ser, do pai amoroso em que você se transformou, do pilar que você é para esta comunidade. A brisa do entardecer acariciou seus rostos, trazendo consigo o aroma da terra, das flores silvestres, do lar que haviam construído juntos. Thomas se espreguiçou em sonhos, murmurando palavras incompreensíveis, e ambos sorriram ante o gesto, esse pequeno milagre diário que nunca deixava de maravilhá-los. Nesse momento de quietude perfeita, sob o mesquite que havia sido testemunha de tantos momentos importantes de suas vidas, João e Aurora compartilharam um pensamento sem necessidade de expressá-lo em palavras. A vida, como o deserto depois da chuva, sempre encontrava o modo de florescer de novo. O outono chegou pontual, pintando os poucos árvores de Red Hill com tons dourados e acobreados. Helena Weller nasceu numa noite clara de outubro, sob um céu estrelado que parecia dar as boas-vindas à nova vida. O parto foi mais rápido do que o de Thomas, como se Helena tivesse pressa em se juntar à sua família. Uma menina decidida, comentou a senhora Jenkins, colocando a recém-nascida nos braços de Aurora, com o espírito da mãe. Thomas, que havia esperado impacientemente com a família Miller enquanto sua irmã nascia, ficou fascinado com a diminuta criatura de cabelo escuro e bochechas rosadas. Ela é menor do que meus bonecos, disse, observando-a com a testa franzida de concentração. Quando ela vai crescer? Um pouquinho a cada dia, respondeu João, levantando o filho para que pudesse ver melhor a irmã. Assim como você, que já é um menino grande e forte. A chegada de Helena completou o círculo que havia começado naquela noite tempestuosa, quando duas almas solitárias haviam se encontrado buscando refúgio. A família Weller, como a chamavam agora no povoado, era respeitada e querida em Red Hill. A história de seu começo incomum havia se transformado com o tempo numa espécie de lenda local, um relato de redenção e segundas chances que se contava aos recém-chegados. Inclusive o pai de Aurora, quem anos atrás a havia expulsado de seu lar, havia escrito uma carta tentativa, expressando seu desejo de conhecer seus netos. Aurora, depois de muitas noites de reflexão e conversas com João, havia respondido com um convite cauteloso, mas sincero. O perdão não significa esquecer, lhe disse a João enquanto selava a carta, mas sim escolher a paz sobre o rancor. Quero que nossos filhos saibam que os erros podem ser corrigidos, que as pontes quebradas podem ser reconstruídas. João, que havia apoiado sua decisão incondicionalmente, a abraçou em silêncio, reconhecendo a fortaleza que aquele gesto exigia. Assim, passo a passo, dia após dia, a família continuou crescendo e evoluindo. Thomas e Helena, tão diferentes em temperamento, mas unidos por um vínculo inquebrável, enchiam a casa com suas risadas, suas discussões ocasionais, suas descobertas compartilhadas. A escola de Aurora prosperou, atraindo inclusive famílias de povoados vizinhos que desejavam educação para seus filhos. João ampliou o rancho, incorporando novas técnicas de cultivo, criando cavalos que começaram a ganhar reputação em todo o território. Red Hill mesmo mudou, expandindo-se gradualmente, incorporando novos moradores atraídos pelas histórias de terras férteis e comunidade unida. A cabana original, que havia sido o germe de tudo o que veio depois, se conservou como parte da casa, um lembrete de onde haviam começado e quanto caminho haviam percorrido. E cada noite, sem faltar uma, João e Aurora se sentavam no alpendre ampliado, contemplando as estrelas que brilhavam sobre o deserto, agradecidos pelo destino que os havia unido, pelo amor que haviam construído, pela família que haviam criado entre as areias vermelhas de Arizona. O entardecer banhava as colinas de Red Hill com sua luz dourada, tingindo de âmbar as paredes do
Rancho que agora se alçava majestoso, onde antes só havia existido uma cabana velha. 15 anos haviam se passado desde aquele dia em que João Weller, com o coração envolto em cinzas, havia aberto a porta para encontrar Aurora Rosa encolhida num canto. O tempo, esse artesão invisível, havia talhado sua marca em ambos, aprofundando linhas, prateando cabelos, mas também polindo asperezas, suavizando bordas, fortalecendo o laço que os unia. Aos 42 anos, Aurora conservava a graça que sempre a havia caracterizado, embora suas mãos mostrassem agora as marcas de uma vida dedicada a criar e nutrir. Seus olhos cor de avelã haviam ganhado profundidade, como poços de água doce nos quais se refletia a sabedoria adquirida através dos anos. João, com 57 invernos em suas costas, levava seus anos com dignidade serena. As primeiras mechas prateadas em suas têmporas, as linhas ao redor de seus olhos, contavam histórias de sorrisos e sóis intensos. Seu corpo, sempre forte, se mantinha ágil graças ao trabalho constante, mas nas noites frias sentia o peso de antigas feridas, lembretes de uma vida dura que agora parecia pertencer a outra pessoa. No alpendre amplo da casa, sentados em cadeiras de balanço de madeira polida que João havia construído com suas próprias mãos, contemplavam o espetáculo que a natureza oferecia a cada tarde. O sol se despedindo atrás das montanhas distantes, o céu se transformando numa paleta de vermelhos, laranjas e púrpuras, as primeiras estrelas aparecendo timidamente. No pátio, Thomas, de quase 16 anos, praticava o laço com a habilidade de quem havia crescido entre cavalos e terra. Alto e esguio, com os olhos cinzentos de seu pai, mas o sorriso luminoso de sua mãe, havia se tornado um jovem respeitado no povoado, conhecido tanto por sua destreza com os animais quanto por sua mente ágil. A poucos metros, sentada sob a sombra do grande mesquite, cujos galhos agora se estendiam poderosos, Helena lia um livro com absoluta concentração. Aos 12 anos, tinha o cabelo escuro e ondulado de Aurora, mas a determinação silenciosa de João. Amava as histórias mais do que qualquer outra coisa no mundo, e sonhava em escrever as suas próprias algum dia, relatos sobre o deserto e seus segredos, sobre pessoas que encontravam a beleza nos lugares mais inesperados. O mesquite, agora majestoso, estava parcialmente coberto pela roseira que havia crescido, entrelaçando-se com seu tronco e galhos. Suas flores rosadas, que floresciam generosamente na primavera, atraíam beija-flores e borboletas, transformando aquele canto do rancho num oásis de vida e cor. "Em que você pensa?" perguntou João, notando o olhar distante de Aurora enquanto observava seus filhos. Ela sorriu, acariciando o medalhão de bronze que ainda pendia de seu pescoço, testemunha silenciosa de todas as suas batalhas e vitórias. Com os anos, a rosa gravada em sua superfície havia se desgastado ainda mais, mas continuava sendo reconhecível, um símbolo de resistência e beleza duradoura. "Nos círculos da vida", respondeu sua voz suave misturando-se com o som do vento. "Em como tudo retorna transformado. 15 anos atrás, era eu quem procurava refúgio, assustada e sozinha. Agora nosso lar é refúgio para tantos." João tomou sua mão, traçando com o polegar as linhas de sua palma, um gesto que haviam compartilhado incontáveis vezes ao longo dos anos. Suas mãos, ásperas pelo trabalho, mas infinitamente gentis com ela, conheciam cada curva, cada cicatriz, cada história impressa naquela pele. "Ontem recebi uma carta de meu pai", continuou Aurora, depois de um momento de silêncio compartilhado. "Depois de todos estes anos, ele quer vir pessoalmente. Diz que está doente, que não lhe resta muito tempo, e que seu último desejo é conhecer seus netos, se reconciliar." João assentiu lentamente. Ele conhecia bem a história, a dor que Aurora havia carregado durante tantos anos. Seu pai, aquele homem rígido que a havia expulsado de seu lar por se negar a um casamento que considerava vantajoso, havia reaparecido em suas vidas 5 anos atrás, através de uma carta tentativa. Desde então, a correspondência havia sido esporádica, mas constante, uma ponte frágil estendida sobre o abismo dos anos perdidos. "O que você quer fazer?"
Perguntou João, sabendo que qualquer que fosse sua decisão, ele a apoiaria incondicionalmente, como sempre havia feito. Aurora contemplou seus filhos, depois o horizonte onde o sol começava a afundar e, finalmente, os olhos daquele homem que a havia salvado tantas vezes quanto ela a ele. Eu quero que ele venha, disse, com a segurança de quem refletiu profundamente. Eu quero que ele conheça a mulher em que me transformei, não por ressentimento, mas por paz. Quero que ele veja que o caminho que escolhi, embora difícil, me trouxe exatamente onde eu deveria estar. João se inclinou para ela, beijando sua testa com a ternura que só os anos compartilhados outorgam, as tempestades atravessadas, juntos, os amanheceres contemplados lado a lado. Este deserto te fez sábia, sussurrou contra sua pele. Aurora sorriu, seus olhos brilhando com um humor tranquilo. Ela lembrava da jovem assustada que uma vez havia sido, a que tremia num canto de uma cabana abandonada, sem mais posses que um medalhão e sua dignidade. Não foi o deserto, respondeu entrelaçando seus dedos com os dele. Foi o amor, seu amor. O que você me deu quando não tinha mais nada a oferecer. O que construímos juntos quando tudo parecia perdido. João desviou o olhar, ainda desconfortável depois de tantos anos com expressões diretas de emoção. Mas o leve aperto de sua mão transmitia tudo o que ele não podia colocar em palavras. O sol terminou de se ocultar, dando lugar a um céu que se enchia gradualmente de estrelas. Thomas e Helena se aproximaram do alpendre, suas risadas misturando-se ao som do vento entre os galhos do mesquite. Eles eram diferentes em tantos aspectos. Ele extrovertido e físico, ela reflexiva e sonhadora. E, no entanto, compartilhavam um vínculo inquebrável, uma cumplicidade forjada em tardes de jogos, noites de histórias junto ao fogo, e a segurança de se saberem incondicionalmente amados. Nos conta uma história, mamãe? Pediu Helena, sentando-se nos degraus do alpendre, seus olhos brilhantes de antecipação. A de como você e papai se conheceram. Thomas, que havia escutado a história dezenas de vezes, mas nunca se cansava dela, sentou-se junto à sua irmã, apoiando a cabeça no poste de madeira. Sim, conte-nos outra vez, secundou, sua voz começando a mudar, flutuando entre a infância que abandonava e a fase adulta que surgia. Mas desta vez inclua a parte onde o avô vem nos visitar. Aurora trocou um olhar com João, surpresa pela intuição de seu filho. Como você sabe? Thomas sorriu com essa mistura de malícia e inocência que o caracterizava. As cartas estão chegando com mais frequência há semanas, e você e papai têm falado em voz baixa à noite. Não, é preciso ser muito esperto para somar 2 mais 2. Aurora levou a mão ao peito, sentindo o contorno familiar do medalhão de bronze sob seus dedos. A rosa gravada nele parecia palpitar com vida própria, como um coração que bate, conectando-a com sua mãe ausente, com seu passado distante, com a jovem que uma vez foi. O deserto sussurra segredos a quem sabe escutar, disse, enquanto seus filhos a olhavam expectantes, como haviam feito tantas noites para escutar as histórias que ela tecia no Char Noturno. Ele nos diz que até nos lugares mais áridos, a vida encontra seu caminho, que as raízes mais fortes crescem nos solos mais duros, que o amor, como a água no deserto, é escasso e, por isso, precioso. João a observava com uma expressão que misturava orgulho e assombro, maravilhado ainda depois de tantos anos pela profundidade que encontrava em seus olhos cor de avelã, pela força que emanava daquele corpo delicado, pela sabedoria que fluía de suas palavras simples. Ele nos diz também, acrescentou ele, sua voz grave se misturando à dela como 2 riachos que confluem num mesmo rio, que às vezes devemos perder tudo para encontrar o que realmente importa, que a solidão pode ser um caminho para o encontro mais verdadeiro, e as segundas chances, como as flores depois da tempestade, podem ser mais belas que as primeiras. Os 4 permaneceram em silêncio por um momento, unidos nesse instante perfeito onde o passado e o presente se entrelaçavam como os galhos do mesquite com a roseira, onde as histórias pessoais se fundiam numa narrativa compartilhada. Depois, enquanto as estrelas brilhavam cada vez mais intensamente no céu limpo, Aurora começou a relatar mais uma vez a história que todos conheciam, mas que nunca perdia sua magia.
A história de uma jovem que havia fugido de um destino imposto para encontrar seu verdadeiro caminho e de um homem que havia perdido a esperança até que ela apareceu em sua porta. O ano era 1873. Começou, sua voz adquirindo o tom melodioso que reservava para as histórias, e o vento do deserto cortava as planícies secas de Red Hill, Arizona. A noite envolveu o rancho em seu manto escuro, mas naquela casa, naquele lar construído com mãos, suor e coração, a escuridão nunca era completa. A luz que eles haviam acendido juntos naquele dia distante em que duas solidões se reconheceram continuaria brilhando muito depois de que eles fossem apenas uma lembrança no sussurro eterno do deserto. E assim, enquanto as gerações se sucedessem e as histórias se transmitissem de pais para filhos, algo permaneceria imutável. A certeza de que mesmo nas paisagens mais desoladas, o amor pode criar raízes, crescer e florescer, transformando a terra árida num jardim onde as almas feridas encontram cura e os corações solitários, um lugar ao qual finalmente podem chamar de lar.